それでは本格的に今日のスケジュールに入ります。4名の方からの講演が予定されております。ヘンリー、1番目がですね、ヘンリー雄三有村さん、意見者の CEO ですけれども、彼はですね、彼は日系3世、サンパウロ大臣ですね。で、もちろん本国ブラジルではいろいろなビジネスセミナーやそれからいろいろなアクティビティを計画して現地の日系社会で活躍しておりますけれども、2010年に JICA の日系研修員として来日しておりますし、平成27年にはこの外務省のプログラムである対外発信強化のための中南米日系人招聘事業でも来日しております。彼のこれからのプレゼンを聞いていただきますけれども、1人15分というふうに皆さんも聞いておられると思いますので、この時間はできるだけ守ってもらえるようにお願いしたいと思います。なぜかと言いますと、その後のスケジュールもあるんですけれども、一番大事なのは、さっき政務官もお話ししている通り、午後のこのパネルディスカッションとか、それから後のディスカッションにいかに皆さんのいろいろな経験とか、皆さんが持っているノウハウはですね、それがどういうふうに議論の中で生きてくるかということを考えて、ある程度要点をですね、絞ってお話ししていただくと非常にありがたいと思います。それでは、有村さん、よろしくお願いします。ここでいいですか。これを使います。Pessoal, bom dia! Pessoal, não estou vendo o pessoal da Latin American. Cadê o pessoal? Pessoal, bom dia! Antes de mais nada, é um prazer enorme estar aqui compartilhando esse momento fantástico e ímpar com todos vocês. Eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Eu não imaginei uma plateia desse nível. Eu imaginei que eu falaria mais com jovens, ok? Mas assim, eu tive que iniciar agora um pouquinho o que eu poderia falar para vocês. Eu gostaria de compartilhar um pouco a experiência que eu tive com relação a jovens e principalmente a Nikkei. Antes de mais nada, eu sou Nikkei Sansei, conforme nosso colega comentou, e eu tenho muito orgulho de ser descendente de japoneses, ok? E eu queria que mais que vocês tentassem entender o que eu fosse falar para vocês, que vocês sentissem informação. Por que eu acho isso importante? Eu acho importante isso porque mais que hoje em dia a coisa mais importante não é o que a gente sabe, e sim o que a gente faz com o que nós sabemos, ok? Então, mais que qualquer coisa, por exemplo, eu já fui, eu acho que não só eu, vocês foram em várias palestras, vários seminários, ok? E a gente percebe que a coisa mais importante é tentar gerar um insight para chegar a tomar ação. Porque eu acho que a coisa mais importante é tomar ação. Não adianta a gente ter um monte de conhecimento, saber um monte de coisa e a gente não poder fazer as coisas, ok? Então, galera que está atrás no fundo, principalmente o pessoal que veio da JAI, coisa nesse sentido, pessoal, open your mind, open your heart, ok? Vocês são a energia, não só eles, mas todo mundo, nós temos o poder de causar transformações, ok? Então, pessoal, por favor, sintam a informação, ok? Eu sou publicitário, tá? E com relação a isso, gostaria de fazer um paralelo entre minha área de publicidade e com o que eu vejo o Nikkei, de forma geral. Então, eu vou começar a abordar um pouquinho sobre a minha área. Hoje em dia, a gente percebe que o mundo mudou. O mundo está bastante fragmentado. O que está fragmentado? As pessoas, o modelo familiar é diferente. O modelo profissional também é diferente. Tudo está mudando. E a gente começa a perceber cada vez mais que nesse mundo fragmentado, as pessoas carecem de identidade. Elas começaram a ver, minha identidade. E uma coisa interessante, as marcas, elas começaram a encontrar a sua identidade nas marcas. Por exemplo, uma pessoa gosta de Harley Davidson, não tem aquela moto Harley Davidson, ok? Tem muita gente que tatua, faz um tatu da Harley Davidson. Quando ele faz isso, o que ele quer? Ele quer mostrar, ele fala assim, eu identifico com a Harley Davidson, com o propósito da Harley Davidson. E por isso, fala assim, é uma forma da pessoa se expressar. E a gente começa a perceber cada vez mais que as marcas, elas conhecem esse tipo de coisa e começam a se apropriar desse tipo de valores. Henry-san, mais despacio, por favor. Mais despacio. Ok. Tradução simultânea não chega assim. Não chega, ok. Tranquilo. Deixa eu falar um pouco mais devagar. Então, eu vou caminhar um pouco acá, que é melhor. Vou andar um pouco, eu gosto de mexer.
Mas assim, o que eu queria falar para vocês, que os tradutores também, não precisa traduzir tanto assim, eu quero só que vocês, quero estar perto de vocês, eu acho que o mais importante é isso. Eu quero mostrar para vocês, antes de mais nada, que eu sou latino-americano, ok? Eu não sou uma pessoa convencional, ok? Eu quero mostrar que a coisa, hoje em dia, não adianta a gente falar várias línguas. Eu falo japonês também, falo assim, eu falo inglês, falo português e um pouquinho de portunhol, ok? Eu falo, mas assim, o importante não é falar várias línguas, é você poder compreender a cultura da pessoa. Isso faz toda a diferença, ok? Eu lembro uma vez que eu fui contar puxa, acho que não tem muito tempo, uma piada para vocês, uma coisa interessante. Certa vez, eu era bolsista da Kyushu Daiga. Eu estava lá no meu alojamento, ok? E uma vez eu não entendia porque quando eu entrava no banheiro, o banheiro estava sujo, para lá e para cá. Eu não entendia, estava tudo molhado. Aí uma certa vez eu falei assim, puxa, aquela coisa me incomodou. Cheguei lá, usei o banheiro, beleza, saí. Mas por um bom tempo aquilo ficou assim, martelando na minha cabeça, por que o banheiro estava sujo? Até que certo dia, quando eu estava entrando no banheiro, eu vi uma pessoa do país do Oriente, ok? E ele carregou um baldezinho com água. Naquele momento, quando ele entrou lá dentro do banheiro, eu falei assim, entendi, é um povo, ele tem um costume diferente, ele chega e lava, assim, depois que não utiliza papel higiênico. Por que isso foi importante para mim? Foi importante porque, quando uma vez, certa vez, eu estava descendo as escadas e encontrei esse cara, amigo meu, virou amigo meu. E quando eu encontrei com ele, eu estendi, brasileiro, né? Estendi a mão para cumprimentar, eu fiz assim, lembrei daquela cena e falei assim, konnichiwa, mais ou menos assim, ok, pessoal? Mas, o que eu quero falar para vocês é que a coisa mais importante é a gente conhecer a cultura das pessoas. E outra coisa que eu comento é o seguinte, uma vez, o senhor Nakamai, ele fez uma palestra no Brasil, que eu estive pensando agora quando eu estava vindo para cá. E uma coisa que ele comentou foi o seguinte, ele comentou sobre o Nikkei, né? Que o Nikkei cada vez mais vai chegar um momento, a minha geração, hoje no Brasil deve ter quinta, sexta ou sétima geração de Nikkeis. O que é ser Nikkei? Eu comecei a pensar, o que é ser Nikkei? E o senhor Nakamai comentou uma coisa que eu achei interessante chamar a atenção, é que vai chegar um momento que a gente... O que é Nikkei? Nikkei não assim, são pessoas, por exemplo, eu sou Nikkei, mas, por exemplo, tem pessoas que é praticamente um quarter. Ele também é Nikkei. O que é Nikkei daqui para frente? E cada vez mais eu começo a pensar nisso e começo a ver o seguinte, me faz pensar um pouco da história. Se a gente for pensar um pouco a história, antigamente o Japão, como todos sabem, ele veio da China, ok? O pessoal da China lá veio para cá, sei lá, veio para cá, enfim, pode ser da Mongólia, eu não sei direito como que funciona esse negócio assim. Agora eu fiquei pensando sobre o Nikkei. Será que daqui a algum tempo o futuro não vai ser assim? O Nikkei vai ser, quem vai ser esse Nikkei? O Nikkei não é nem japonês, e no meu caso não é nem brasileiro. São pessoas que têm uma certa identidade com o quê? Com a cultura japonesa, com os valores japoneses. Isso é Nikkei. E eu comecei a pensar que isso faz toda a diferença. E uma coisa que eu faço no Brasil, que eu acho importante, é cada vez mais chegar e falar para as pessoas o que é importante para mim. Eu, pela minha vivência, eu tive muita vantagem em ser Nikkei. No Brasil, o Nikkei é bastante valorizado, nós somos bastante respeitados. E uma coisa interessante, cada vez mais, a gente percebe que as pessoas começam a voltar para o ser, para a essência. E isso é uma coisa bacana que o Japão tem. Eu vou compartilhar agora rapidamente a história do Simon Sinek. Simon Sinek, uma vez, ele deu uma palestra mostrando Golden Balls. Ele falou o seguinte, que grande maioria das pessoas lá tem why, how e what, ok? Grande maioria das pessoas sabe o what. Por exemplo, pensando em empresa, what, o que você faz, ok? Poucas pessoas sabem o how. O how é a diferença, é o diferencial da empresa. Minha empresa é muito boa. Por exemplo, vamos supor que se fosse vender computador, o what, eu vendo computadores muito bons, ok? O how, meu computador funciona bem, não pega vírus, vamos pensar na Apple, ok? E o why, poucas pessoas que trabalham na empresa sabem o why, ok? Mas se a gente for pensar bem, os grandes líderes, as pessoas que conseguem movimentar pessoas, elas sempre não pensam de fora para dentro. Elas não pensam assim, pessoal, eu por exemplo, eu faço parte de um Kenjinkai, eu faço parte de uma associação, venha na minha associação, porque na minha associação tem karaokê, tem coisa nesse sentido. Não é isso, ok? Mas isso é o que todo mundo faz. A coisa mais importante é chegar a mostrar o why, o porquê da razão. Por exemplo, se a Apple vendesse as coisas de fora para dentro, seria o seguinte, pessoal, compre os meus computadores, são fantásticos. Os meus atributos, ele não pega vírus, é uma arquitetura fechada, user-friendly, ok?
E o why terminava aí. Só que a Apple faz diferente. Ela fala bastante sobre o why. Ela fala o seguinte: nós acreditamos que constantemente nós desafiamos o status quo. Nós acreditamos que nós pensamos diferente. É pelo fato de a gente pensar diferente que os nossos computadores têm a arquitetura fechada. E por isso fazemos grandes computadores. Transferindo isso para a gente, o que é importante? É a gente descobrir esse why. Quando a gente trabalha, mexe direito esse why, as coisas mudam e as pessoas vão. Uma certa vez, o senhor Morimoto, ele falou para mim o seguinte, uma vez estava dando uma outra palestra no Brasil, ele falou para mim o seguinte, eu achei interessante, ele falou assim, você seria bom se fosse um padre, fosse um líder religioso. Eu falei, nossa, que coisa bacana. E naquela hora eu pensei, caiu uma ficha para mim. Sabe uma coisa interessante? As grandes pessoas, elas fazem em cima de propósito. Eu falo a verdade, eu falo em vários lugares, porque eu gosto de falar bastante para jovens, falar a verdade. Porque eu sei que eles são o movimento daqui para frente. Não tem jeito, eu tenho 50 anos. Eu já estou, daqui a pouco, eu já estou na fase descendente. Já estou decadente, já estou indo já passei da metade da minha vida. E o que acontece? Eu acho que é importante a gente mudar a mente. Antigamente eu falo bastante pro pessoal jovem, eu falo assim, pessoal, não adianta a gente ficar fechado. Uma pena o Nikkei, ele está muito fechado, só fazem grupinho entre eles. Nós temos que abrir. E como a gente abre isso? É dando bandeira. Eu acho que é importante, onde eu vou, eu falo assim, pessoal, eu tenho um maior orgulho desse Nikkei. Eu acho que o Nikkei tem alguns valores, esses valores são importantes. E quando a gente começa a falar de valores, esse tipo de coisa, as pessoas começam a se sentir assim, falam, nossa, essa coisa é interessante. E eu hoje, falar a verdade, por que eu estou aqui? Eu tenho uma causa. O que eu defendo? Eu acredito, ok, que nós temos que ser mais unidos. Eu acredito que a gente poderia fazer diferença. No Brasil, por exemplo, existem 2 milhões de Nikkeis, ok? E lá no Brasil, infelizmente, a gente não tem as melhores faculdades de medicina. É uma pena isso, interessante isso. Mas se a gente for pensar bem, as grandes faculdades, as pessoas que estão formando as grandes faculdades, a maioria é Nikkei. E por que no Brasil não tem a melhor faculdade do Japão? Nikkei. Por que não tem? As melhores faculdades são faculdades de judeus. É interessante, por que os judeus? Sabe uma coisa que eu estive pensando uma vez? Os judeus, eu tenho bastante amigos judeus, ok? E a gente percebe que tem uma coisa chamada average. Vou fazer uma diferença entre a cultura judaica e a cultura japonesa. A cultura judaica, quando uma pessoa chega e ele sobe, o que acontece? Todo mundo ajuda ele e todo mundo sobe. Bacana. E como que é a cultura japonesa? Ok? De forma geral, se eu estiver errado, peço desculpa. Tem um average. Se uma pessoa se destaca, ele fala muito, é um negócio assim, ele bate na cabeça dele e fala, não, você fala devagar, vem aqui no meio, ficar average. É importante você ser average. Só que tem um lado bom da cultura oriental, da japonesa. Porque se a pessoa está mais fraca, ele pega a pessoa e puxa essa pessoa. Não, você está mais fraca, vem, vamos subir. Porque o importante é o coletivismo. E isso faz toda a diferença. Agora uma outra coisa que eu queria falar para vocês. Quanto daqui de vocês é japonês? Nihon no kata, chotote o agete kudasai. Nihon no kata. Ok. Vou perguntar para vocês. Minasan, choto kikimasu. Para vocês vou perguntar. Nihonji te douyu koto ka minasan gozonchi deshou ka? Eu perguntei para ele o seguinte, se ele sabe o que é ser japonês. Ok? Se a gente for pensar bem, eu conheci o Brasil quando eu saí do Brasil. Tive uma vivência diferente. Eu sou Nikkei. Pelo fato de eu ser Nikkei, os nossos Nikkei que está lá no fundo, a gente tem uma visão diferente, porque a gente entende um pouco do japonês e do nosso povo. Eu não posso falar que eu sou japonês, I'm not Japanese. E se eu falar que eu sou brasileiro, eu sou brasileiro, mas não sou totalmente brasileiro. É interessante isso. É interessante. Se a gente começar a pensar nisso, é uma coisa assim que daqui para frente, as coisas, vai chegar um momento que os Nikkeis, é isso que o senhor Nakame comentou, pode ser que não seja nada de descendente de Japão. São pessoas que gostam da cultura japonesa. São pessoas que têm esses valores Nikkeis, vamos falar assim, dos valores orientais embutidos nelas. Isso é importante. E eu comento fazer um movimento para vocês, para quê? Para a gente aumentar esse tipo de coisa, para a gente poder fazer negócios. Lembra aquele negócio que o japonês é average, todo mundo sobe junto? Pessoal, é uma pena que a gente poderíamos fazer mais negócios. Podemos pensar também na parte econômica. E todos nós juntos, por que não a gente chegar e crescer? Não necessariamente se a pessoa é japonês, Nikkei ou não, ou se é brasileiro, ou se é
peruano, boliviano. Isso não depende. A coisa mais importante é o seguinte: qual é o valor que você compartilha? Eu identifiquei com você ou não identifiquei com você? Identifiquei com você ou não identifiquei com você? Uma coisa é fato. Voltando aquele negócio que o Morimo falou sobre religião. Eu acredito o seguinte: a pessoa que sempre tem um discurso, que acredita no ideal, são as pessoas que votam. Por quê? Ele defende uma causa. As pessoas que defendem uma causa, vai chegar um momento que vai ter várias pessoas vai ter pessoas que se identificam com essa causa e poder fazer alguma coisa no mundo. Henry-san、2分。Ok, a Nifu, eu já ia terminar agora, mas tudo bem. Então, ok. Perfeito. Então, o que eu queria comentar com vocês, eu acho que a coisa mais importante é a gente chegar, abrir a mente para as pessoas, não tentar ser muito humanista, mesmo os japoneses, não pensar em ser fechado. O Japão tem uma qualidade interessante. Ele tem uma forma de trabalho interessante que vê bastante coletivismo. Isso, pensando bem, hoje em dia todo mundo fala, é importante ser isso. Tem um amigo meu que falou o seguinte: nossa, Henry, eu gosto muito da cultura oriental. Aí eu perguntei por quê. Ele sente grande diferença. Por exemplo, se fosse numa comunidade Nikkei, ele percebe assim que os Nikkeis são mais solidários, ajudam bastante. Se a gente for pensar bem, o Japão ele tem várias palavras que não tem tradução. Por exemplo, omoyari, por exemplo, gambaru, por exemplo, ishokenme, por exemplo, motainai. Tem várias coisas assim que os Nikkeis gostam bastante disso. Eu sei que os japoneses, vocês japoneses, como vocês vivenciam isso, para vocês é uma coisa muito normal. Mas uma coisa interessante, que eu acho que para vocês também é importante vocês entenderem onde está a diferença, e em cima dessa diferença, vocês saberem o que é os valores japoneses. Em cima disso, nós Nikkeis que estamos aqui, podemos utilizar todo esse nosso conhecimento para poder fazer a ponte, para fazer o elo, não somente entre Brasil, Japão, Peru, na América Latina, Japão, mas enfim, no mundo. E todos nós construímos alguma coisa bacana, forte, principalmente para a gente poder crescer na parte econômica. É o que eu acredito. Muito obrigado, pessoal. Henry-san、ありがとうございます。どうもありがとうございました。通訳流しですね。とても刺激的な内容でいろいろな問題提起をなさってくれたと思いますし、彼はブラジルの非常に多様性のある日系社会の中でいろいろな体験をして、このような指摘またはいろいろな提案、そして今後どうやったら日本との提携、特にビジネス部門で提携できたらいいのかという思いが非常に強いと思います。ありがとうございました。ヘンリーさん。